Amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que estamos retornando aqui mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então é com alegria que retornamos a este ambiente para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões acerca do Evangelho do Senhor. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por este corpo físico, este instrumento que o Senhor nos concedeu pela eternidade, enquanto nós aqui nos encontramos necessitados de realizarmos processos de transformação, o Senhor nos oferta oportunidades de realizarmos escolhas mais acertadas para a nossa vida. Por isso, o Senhor nos oferta este corpo físico, nos ofertou em primeiro lugar pela eternidade a vida para a nossa administração. Agradeçamos ao Senhor por aqui nos encontrarmos no planeta Terra, esta escola maravilhosa que temos à nossa disposição. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos também que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, também precisamos agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa caminhada. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos, por suas vibrações. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão 167, que se encontra na parte 2ª, capítulo 4 da pluralidade das existências, mais especificamente acerca da reencarnação. Iniciamos no nosso último encontro estudos, reflexões, esclarecimentos acerca da reencarnação. Estudamos a questão número 166, quando Kardec questionou acerca da reencarnação, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec na questão 166, como nós que ainda não alcançamos a perfeição, como acabaremos de nos depurar? E esta questão 166, conforme vimos no nosso último encontro, ela se desdobra em 166, 166A, letra B e letra C. Então, estudamos esta questão no nosso último encontro e hoje estudaremos a questão 167, quando Kardec, neste item 167, acerca da reencarnação, questionou da seguinte maneira: qual o objetivo da reencarnação? Qual é o fim objetivado pela reencarnação? Qual é a utilidade da reencarnação na nossa vida? Será que precisamos realmente? Será que a reencarnação ou as reencarnações sucessivas, elas são úteis na nossa caminhada, no nosso progresso, no nosso despertar espiritual? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec, ao que os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: que o objetivo da reencarnação, em primeiro lugar, é a nossa
transformação, a expiação, a correção de rota, aquela retificação do nosso caminho, ou seja, corrigir os erros que tenhamos cometido. Então, o objetivo, o fim objetivado da reencarnação é, em primeiro lugar, expiação. E aí, na sequência, eles dizem, além de expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, reencarnar significa progresso, significa oportunidade, significa justiça divina. E aí eles respondem na sequência, acrescentam nesta resposta na sequência da seguinte maneira, com um questionamento curto: sem isto, ou seja, sem a reencarnação, onde é que estaria a justiça de Deus? Então, assim, os espíritos amigos responderam de uma forma sucinta, de uma forma breve e muito clara, que o fim objetivado para a reencarnação é exatamente a nossa melhoria, corrigirmos os erros do passado e também retificarmos a rota da nossa vida. Sem a reencarnação, onde é que estaria a justiça de Deus se todos nós tivéssemos o mesmo destino, independentemente de nos esforçarmos ou não, de praticarmos o bem ou praticarmos o mal? Se todos nós, ao deixarmos este corpo físico, em se imaginando uma única existência, em deixando este corpo físico, fôssemos para o mesmo local e não tivéssemos que fazer mais nada para a nossa melhoria, para corrigirmos, para retificarmos a rota da nossa vida, onde é que estaria a justiça? E como nós sabemos, Deus é amor, Deus é a suprema inteligência, Deus é a suprema misericórdia, Deus é tudo isto e muito mais. Então Deus, em sendo a justiça, nos concede oportunidades de acordo e em acordo com as nossas necessidades. E aí, fechamos este parêntese com esta citação da questão 167 para chegarmos nos comentários de Miramês, o espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, capítulo 14, volume 4 da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, ele escreveu acerca da questão 167 da seguinte maneira e deu como título a este capítulo 14, Objetivo da Reencarnação. Então aqui Miramês escreveu acerca do objetivo. Qual é o objetivo da reencarnação? E ele começa dizendo da seguinte maneira: reencarnação é um processo de despertamento da alma. Reencarnação também é despertar. Reencarnar também é despertar, este despertamento progressivo da alma. O que eu não consegui despertar na minha última existência em um corpo físico, com certeza, pelo menos em parte, nesta existência, eu estou conseguindo despertar. O que eu não conseguir despertar nesta existência no corpo físico, com certeza terei outras oportunidades para realizar este despertar. Então, reencarnação é um processo, é um progresso, é um caminhar constante para o despertamento, para o acordar da alma. As vidas sucessivas, diz Miramês, as vidas sucessivas são escolas. Então, todos nós aqui nos encontramos em escolas. Então, as vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza.
Então, as vidas sucessivas pelas quais nós já passamos, todas elas foram escolas. Esta onde nós nos encontramos agora também é uma escola, onde nós temos a sala de aula à nossa disposição, o planeta Terra. Então, aqui, conforme nos diz Miramês, as vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. Porque as vidas sucessivas não acontecem apenas no reino hominal, mas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Então, a reencarnação é uma depuração constante. Então, reencarnar também significa depuração da alma. Ela é uma das leis de Deus, ou seja, a reencarnação é uma das leis de Deus e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreender a si mesmos, a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. Então, a reencarnação é uma das leis de Deus que se encontra fixada e inserida na eternidade, não para nos castigar. Porque muitas criaturas que aqui se encontram reencarnadas na Terra, de acordo e em acordo com a sua condição evolutiva, ainda acredita, ainda fala, ainda prega que reencarnar significa castigar, que Deus está nos castigando quando nos enviou mais uma vez para a vida no corpo físico, que isto significa castigo. Mas como nós sabemos, Deus não castiga, Deus é amor, Deus oferta oportunidades. Então é por isso que Miramês nos chama a atenção que a lei da reencarnação é uma lei imutável, por ser uma lei natural, uma lei de Deus, que se encontra inserida, fixada na eternidade, para ajudar a todas as criaturas de Deus a compreender a si mesmos, a nos compreendermos e sermos obedientes aos programas de Deus. E aí ele acrescenta: é certo que o espírito progride no mundo espiritual sem a participação do corpo físico. Nós conhecemos, nós sabemos acerca disso, a doutrina espírita nos ensina acerca disso. Não é apenas aqui no corpo físico que nós progredimos, existe o progresso para todos nós no mundo espiritual fora do corpo físico. Então é por isso que Miramês nos lembra que é certo que o espírito progride no mundo espiritual sem a participação do corpo físico. Ou seja, o corpo físico é um dos primeiros degraus do progresso da alma. Então, o corpo físico é uma ferramenta, é um degrau para a subida, para o crescimento, para o despertar, para o progresso da alma. O estudioso do espiritualismo, lembra Miramês, que já se libertou de comandos deliberados para a sua compreensão, chega à conclusão de que o mundo físico e o mundo espiritual se confundem, que tudo vem de Deus na sua maior expressão de amor. Então aqui Miramês nos traz um lembrete muito importante. Digo lembrete porque nós também já sabemos acerca disso, mas é importante que alguém nos relembre acerca destes assuntos, porque o mundo espiritual, conforme afirma Miramês, o mundo espiritual se confunde com o mundo material. Porque o mundo espiritual, e Miramês está correto, o mundo espiritual não está distante de nós. Nós não estamos longe do mundo espiritual. O mundo espiritual não está para cima, não está para baixo, não está para a direita ou para a esquerda. Nós nos encontramos inseridos no mundo espiritual. Aqui
é a parte mais densa, a mais materializado do mundo espiritual. O nosso corpo físico é a extensão da alma, a extensão mais grosseira que nós conseguimos ver com os nossos olhos físicos, conseguimos apalpar, conseguimos caminhar e nos enxergar, interagir aqui no plano físico. Mas quem vos fala neste momento não é um corpo físico, mas sim um espírito usando neste momento este instrumento que é o corpo físico. Então é por isso que Miramês nos lembra e relembra que o mundo físico e o mundo espiritual se confundem. Então nós aqui nos encontramos no plano físico, inseridos no mundo espiritual. Não enxergamos uma linha demarcatória entre mundo físico e mundo espiritual, porque os nossos sentidos não são desenvolvidos de tal forma para percebermos isto. Mas simbolicamente falando, existe esta linha demarcatória. Então, assim, Miramês nos lembra e acrescenta que, neste caso, o mundo espiritual e o mundo material se confundem, e se o Senhor criou estas modalidades de progresso, seja no mundo espiritual e no mundo material, certamente porque viu que era bom. Tudo que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é útil. Não existe nada inútil. Deus não criou nada ruim. Aquilo que nós classificamos como não sendo coisa boa, resultado das nossas escolhas. Então é por isso que ele nos lembra, se o Senhor criou estas modalidades de progresso, mundo físico e mundo espiritual, certamente porque viu que era bom e útil. Os meios de despertamento das almas são infinitos. Então, os meios que o Senhor da vida nos oferta, que o Senhor da vida nos disponibiliza, eles vão ao infinito. Não chegará um momento em que não teremos mais oportunidades, porque estas oportunidades são infinitas. E aí ele acrescenta: quem deseja ficar parado no tempo e no espaço sofre as consequências dessa inércia. Quem abre a mente, pelo contrário, quem abre a mente, ao invés de ficar parado, quem abre a mente para o estudo, para os tipos de análises acerca da vida, encontra ou começa a encontrar a verdade, e ela ajuda a sua libertação. Nos disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ao invés de ficarmos na inércia, ao invés de ficarmos de braços cruzados, naquela ideia de sombra e água fresca, sem fazermos esforços, é preciso, pelo contrário, fazermos esforços, analisarmos acerca da vida, estudarmos acerca da vida, porque assim nós encontraremos a verdade e nos libertaremos das trevas da ignorância. Quero aqui abrir um parêntese para abraçar fraternalmente aos nossos irmãos e irmãs de jornada que se encontram neste ambiente virtual, neste momento, abraçando a nossa irmã Vilma Guimarães, a nossa irmã Delise Maria, Dercy Barrios, que também aqui está presente. Muito obrigado e abraço extensivo a todos os demais, bem como aos meninos e meninas da nossa irmã e professora Vilma Guimarães. Então, assim, Miramês continua dizendo: em muitos casos, a reencarnação se expressa como justiça. Por isso, falamos anteriormente que reencarnação também significa justiça, que poderíamos substituir a palavra reencarnação por justiça divina. E aqui ele lembra que em muitos casos a reencarnação
se expressa como justiça em variados ângulos da lei. O que chamas de expiação, o que nós chamamos de expiação da alma, em se enfrentando as reencarnações, não passa de processo de evolução do espírito, visto que todos passam por isso. Enfim, são caminhos indispensáveis ao bem-estar de todo o rebanho para a purificação, se este é o termo dos filhos da criação. Então aqui ele fala de rebanho e reforça, se este é o termo para os filhos da criação. Então todos nós que aqui nos encontramos, filhos da criação, estamos passando por este processo de transformação, por este processo de despertamento espiritual, por estes múltiplos processos de reencarnações ou de vidas sucessivas. Porque a vida, e é importante que lembremos, a vida, ela é única. Múltiplas são as reencarnações, múltiplas são as vidas ou estes episódios da vida no corpo físico. Mas a vida é apenas uma. A vida do ser imortal, a vida da essência divina ou a vida do espírito, que ora está no corpo físico, ora está fora dele. Não somos seres carnais, somos seres espirituais que provisoriamente nos encontramos ligados a este instrumento de carne, a este instrumento físico. Então somos seres espirituais provisoriamente vivenciando uma experiência humana. E aí Miramês segue dizendo o seguinte, que cada corpo que já tivemos à nossa disposição e que ainda iremos ter, então cada corpo que o espírito recebe na Terra ou em outros mundos é uma bênção de Deus em seu caminho, porque significa um degrau. Então, um corpo significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride. Sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade. Ninguém regride. Mesmo que erremos bastante, mesmo que não façamos esforços para a nossa melhoria, mas de forma imperceptível, estamos aprendendo sempre. Estamos progredindo sempre, mesmo que escolhermos ficar de braços cruzados, não trabalharmos para a nossa melhoria, não fazermos esforços, mas de alguma forma, alguma coisa nós estaremos aprendendo. Ou seja, então é por isso que Miramês nos chama a atenção que cada corpo é um degrau, cada oportunidade é um avanço, cada oportunidade é aproveitada completamente ou parcialmente, ou aos nossos olhos não sendo aproveitada, mas de alguma forma estamos aproveitando, estamos aprendendo alguma coisa, avançando rumo à nossa própria libertação. O processo reencarnatório está sofrendo limitações inumeráveis. Então aqui ele nos lembra que os processos de reencarnações aqui na Terra estão sofrendo limitações inumeráveis em todos os países do planeta Terra. São dificuldades que os espíritos estão sofrendo por estarmos passando por fechamento de um ciclo evolutivo. Então essa taxa de natalidade baixíssima que nós estamos vivendo e vivenciando na atualidade, na maioria dos países aqui do planeta Terra, conforme ele nos diz, exatamente o fechamento de um ciclo. Então aqui ele nos fala que as reencarnações estão sofrendo limitações inumeráveis. Então em uma família que há algumas décadas atrás reencarnavam 5, 8, 10, 12 espíritos,
hoje reencarna um, dois, três, olha lá se mais do que isto, na condição de filhos. Então, conforme os espíritos amigos nos informam, a fila, simbolicamente falando, a fila de almas para reencarnarem está grande. Então é preciso não desperdiçarmos esta oportunidade, porque não sabemos quando teremos uma outra oportunidade, seja aqui na Terra ou em outros mundos, porque as restrições, conforme ele nos lembra, estão enormes. E aí ele acrescenta dizendo: são também meios de depuração espiritual, ou seja, estas restrições, estas limitações das reencarnações são meios para chamar a nossa atenção para o aproveitar das oportunidades. Então são também meios de depuração espiritual que estão sob o controle de Deus, que tudo sabe, e de Jesus, que compreende o porquê de todas as catástrofes morais e mesmo físicas que se passam e que deverão seguir. A dor é, pois, o anjo divino que deve aparecer com frequência no cenário da terra para salvar as criaturas de maiores distúrbios. Então aqui Miramês, nos escrevendo lá na década de 80 do século e milênio passado, aqui ele já nos falava acerca de catástrofes naturais aqui no cenário da Terra, catástrofes provocadas pelo homem, de dor, na condição de anjo divino, de anjo libertador, aparecer com frequência aqui no cenário da Terra, para salvar as criaturas de maiores distúrbios. Então a dor é como se fosse aquele freio de mão de um veículo, quando nós puxamos ele ao máximo para o veículo ficar parado ou parar de uma forma mais rápida. Então a dor, conforme os espíritos amigos nos informam, é como se fosse este freio, ou seja, para que nós paremos e reflitamos acerca do verdadeiro sentido da vida, o valor da vida, o valor de uma existência aqui no corpo físico, o valor de uma oportunidade aproveitada de forma melhor ou não tão boa. Então assim, Miramês nos lembra e acrescenta para encerrar estas reflexões: quem nega a reencarnação, recusando-se a meditar sobre o assunto, talvez com medo de que, por intermédio dela e pelos seus processos variáveis, venham a mudar de posição onde se encontram, em situação de mando e abundância de ouro, se esquece de que lei é lei, principalmente a de Deus. Então, se você, se eu, se nós negarmos a reencarnação por algum desses motivos, por nos encontrarmos em uma posição de mando, por não querermos perder uma determinada benesse, ou ter que retificar a rota da nossa vida, sem sombra de dúvida que é um desperdício de tempo enorme, porque, como já vimos, a reencarnação é uma lei natural, lei de Deus, que queiramos ou não, ela segue o seu curso normal. Não é pelo fato de eu não aceitar, de eu não acreditar, ou de você não aceitar ou não acreditar nas reencarnações, nas vidas sucessivas, na imortalidade da alma, que esta lei natural deixará de existir, ou que Deus irá te castigar por isto. Não, de forma alguma. Você não será castigado se na sua condição evolutiva você ainda não estiver preparado ou preparada para aceitar, para entender um processo reencarnatório. Você não será punido ou punida por isto. Você terá oportunidades para o aprendizado, para que você venha entender, compreender, aceitar e vivenciar este processo natural.
E aí Miramês encerra dizendo da seguinte maneira: em verdade, nada existe que não viva e torne a viver incessantemente. E reafirmamos que se muda de corpo quantas vezes forem necessárias, sendo eles degraus para que se conheça a luz na sua intensidade de amor. Então, mudamos de corpos quantas vezes forem necessárias, assim como mudamos de roupa. Então, quantas vezes forem necessárias, nós receberemos mais um degrau, mais uma oportunidade que é o corpo físico. E aí ele encerra que o objetivo da reencarnação é facultar cada vez mais ao espírito a lucidez da vida e oferecer mais vida para quem procura viver. Uma das linhas da doutrina dos espíritos é anunciar essa lei divina em todos os seus aspectos e falar em voz alta esse nome, ou seja, esta palavra reencarnação. Então a reencarnação tem como objetivo facultar a nossa melhoria, facultar a nossa lucidez, o nosso progresso, o nosso despertar verdadeiro. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é, conforme lembra nossa irmã Vilma Guimarães, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não duvidemos desta suprema inteligência, não duvidemos do seu supremo amor, da sua suprema misericórdia e tudo mais. Sigamos adiante, buscando constantemente, através destes inumeráveis processos, aprendermos acerca da vida, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro objetivo pelo qual nós nos encontramos aqui. Qual é a finalidade de nós nos encontrarmos aqui no mundo físico, realizando experiências, convivendo com nossos iguais e com desiguais? Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade.